A última noite de Babilônia. Grandes mudanças ocorreram no reino para o qual Daniel e seus amigos tinham sido levados como escravos havia mais de 60 anos. Nabucodonosor tinha morrido e Babilônia passou a ser governada por sucessores insensatos. O resultado foi uma decadência gradual, mas inevitável. Belsazar, o neto de Nabucodonosor, orgulhava-se de seu poder e colocou o coração contra o Deus do céu. Ele sabia que, por decreto de Deus, seu avô tinha sido excluído da sociedade. Sabia também da conversão de Nabucodonosor e de sua cura milagrosa. Mas Belsazar permitiu que o amor aos prazeres e o orgulho apagassem as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Ele se recusou a usar os meios que estavam ao seu alcance para conhecer mais a respeito da verdade. Não demorou muito para as dificuldades chegarem. Ciro, o comandante-geral dos Medos e Persas, cercou Babilônia. Mas dentro da capital, protegida por muralhas maciças e portões de bronze, abastecida pelo rio Eufrates e com estoques abundantes de comida, o rei, que vivia em busca de prazeres, sentia-se seguro e passava seu tempo em festas e banquetes repletos de imoralidade. Em seu orgulho e arrogância, iludido por uma falsa sensação de segurança, Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Belas mulheres com seus encantos estavam entre os convidados. Homens de grande talento e cultura estavam lá. Príncipes e políticos bebiam vinho como água e festejavam completamente bêbados. Com a razão amortecida pelo efeito do álcool e controlado pelos impulsos e paixões mais baixos, o próprio rei em pessoa liderava a orgia sem limites. Ele deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. O rei queria mostrar que nada era tão sagrado que suas mãos não pudessem tocar. Então trouxeram as taças de ouro, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esse banquete serve como uma representação adequada da Babilônia no tempo do fim, conforme vista no livro do Apocalipse. Como Belsazar, a mulher, na Babilônia do tempo do fim, tem um cálice de ouro e oferece bebida contaminada às nações. Em outras palavras, por meio de falsas doutrinas e de um sistema de adoração distorcido, a Babilônia moderna atrai o mundo para o mal, alheia ao juízo que logo lhe sobrevirá. Mas um vigia divino, sem ser notado, contemplava a cena, ouvia os gritos pervertidos de alegria, observava a idolatria. Não demorou muito e aquele ser não convidado fez com que sua presença fosse percebida. No auge da orgia, uma pálida mão apareceu e começou a escrever na parede do palácio letras que brilhavam como fogo, palavras que anunciavam o castigo. De repente, a festa barulhenta parou. Homens e mulheres, cheios de terror, observavam a mão escrever as misteriosas letras. Todos os seus maus atos passaram diante de seus olhos como em uma visão panorâmica. Era como se estivessem sendo julgados pelo tribunal do Deus Eterno, cujo poder eles tinham acabado de desafiar. Ali, onde havia poucos, só se ouviam zombaria e palavras blasfemas, havia rostos pálidos e gritos de terror. Belsazar era o mais aterrorizado de todos os convidados. Sua consciência foi despertada. Seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Ele compreendeu naquele momento que não havia desculpas para as oportunidades que ele desperdiçou e para suas atitudes rebeldes. O rei tentou ler as letras de fogo, mas não conseguiu. Para os sábios do reino em busca de ajuda. Seu grito de desespero ecoou entre os convidados. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino.
Mas a sabedoria celestial não pode ser comprada ou vendida. Todos os sábios do rei não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Eles eram tão de interpretar a inscrição quanto os sábios da geração anterior tinham sido incapazes de interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Os especialistas babilônicos não puderam descobrir o significado da mensagem. Ela estava escrita em sua própria língua, o aramaico, mas eles não conseguiram entender o significado das palavras. Isso nos lembra do que o Senhor falou por meio de Isaías. A sabedoria dos seus sábios perecerá e a dos seus prudentes se esconderá. Depois de citar esse verso, o apóstolo Paulo declarou: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Visto que o salão de banquetes tinha sido tomado de confusão por causa da mensagem misteriosa na parede, a rainha entrou e deu instruções ao atordoado rei. Ela lembrou o monarca sobre Daniel, cuja habilidade para interpretar sonhos e resolver mistérios tinha sido demonstrada durante a época de Nabucodonosor. Se Belsazar fosse tão inteligente quanto seu antecessor, ele saberia a quem recorrer para descobrir o significado dessa escrita misteriosa. A intervenção da rainha se mostrou necessária para o rei, que naquele momento parecia totalmente perdido quanto ao que fazer. Suas palavras soam como uma repreensão a Belsazar por ele ter negligenciado a única pessoa no reino que poderia interpretar a escrita misteriosa. Além disso, ela apresentou verbalmente ao monarca o currículo de Daniel. O profeta tinha o espírito do Deus Santo, luz, inteligência e sabedoria divina, espírito excelente, conhecimento. Era capaz de compreender, interpretar sonhos, resolver mistérios e explicar enigmas. Ele era o chefe dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos na época de Nabucodonosor. Assim Daniel foi levado à presença do rei. Fazendo um grande esforço para se recompor, Belsazar disse ao profeta: soube que o espírito dos deuses e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Sem se impressionar com as promessas do rei, Daniel demonstrou a serena dignidade de um servo do Altíssimo. Podes guardar os teus bens para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro, disse ele. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel então fez 3 repreensões ao rei. Primeiramente, Belsazar havia ignorado completamente a experiência de Nabucodonosor. Caso contrário, ele teria se arrependido e se humilhado como seu antecessor. Em segundo lugar, Belsazar havia utilizado os utensílios do templo para beber vinho e louvar aos seus ídolos. Nessa ocasião, Daniel mencionou, na mesma ordem apresentada anteriormente, tipos de materiais usados para fazer ídolos. Em terceiro lugar, o rei havia negligenciado a glorificação a Deus, aquele em cuja mão estava a vida dele e todos os seus caminhos. Virando-se para a mensagem escrita na parede, o profeta leu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mão não estava mais visível, mas as palavras ainda brilhavam com terrível clareza. Segurando a respiração, o povo prestava a máxima atenção enquanto o idoso profeta declarava: este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez,
teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Vemos então que o grafite divino consistia em 3 verbos aramaicos, sendo que o primeiro foi repetido. O rei e seus sábios deveriam ter conhecido seu significado básico: mene, contado, tekel, pesado, e peres, dividido. Com o exército medo-persa às portas de Babilônia, o rei e os sábios devem ter suspeitado de algum significado sinistro naquele escrito, mas os sábios não ousaram dizer nada desagradável ao rei. Somente Daniel provou ser capaz de decodificar a verdadeira mensagem em uma declaração que tivesse sentido, a fim de transmitir seu significado completo a Belsazar. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essas não foram palavras de conforto e ânimo. Nessa última noite de louca imoralidade, Belsazar e seus conselheiros atingiram o limite de sua culpa e da culpa do reino dos caldeus. A mão de Deus não mais impediria o mal que estava para acontecer. Gostaríamos de ter curado Babilônia, declarou ele a respeito dos juízos que estavam alcançando o céu, mas ela não pode ser curada. Deus finalmente viu ser necessário executar a sentença inevitável. O reino de Belsazar deveria passar para outras mãos. Quando o profeta terminou de falar, o rei ordenou que ele recebesse as recompensas prometidas. Mais de um século antes, a inspiração tinha profetizado que o anoitecer que eu tanto aguardava, durante o qual o rei e os conselheiros blasfemariam de Deus, de repente seria transformado em uma ocasião de destruição e terror. E naquele mesmo dia, enquanto ainda estava na sala do banquete, o rei foi informado de que sua cidade inteira foi capturada pelo inimigo. No exato momento em que o rei e seus nobres estavam utilizando as taças sagradas para beber e louvando aos seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, depois de desviarem as águas do rio Eufrates, marchavam para o coração da cidade desprotegida. O exército de Ciro estava naquele momento em cima dos muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos, como um enxame de gafanhotos, e seus gritos de vitória podiam ser ouvidos acima dos gritos de desespero dos convidados do banquete, que estavam totalmente apavorados. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino. Exatamente como foi anunciado pelo profeta, Babilônia caiu, e isso aconteceu rapidamente. Enquanto o rei e seus cortesões bebiam, a cidade caiu sem sequer uma batalha. Segundo o historiador Heródoto, os persas cavaram um canal para desviar o rio Eufrates e marcharam para dentro da cidade pelo leito do rio. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Seu pai, o rei Nabonido, já havia deixado a cidade, entregando-se mais tarde aos novos governantes. Assim chegou ao fim o maior império que a humanidade tinha conhecido até aquele momento. Babilônia, a cabeça de ouro, não mais existia. Os profetas hebreus descreveram com clareza de que maneira a Babilônia cairia. Está escrito em Jeremias capítulo 51. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 13 também havia profetizado: Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais.
Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O banquete aconteceu quando o exército medo-persa estava pronto para atacar Babilônia, mas, humanamente falando, não havia motivo para preocupação. Babilônia tinha muros fortificados, estoque de comida para muitos anos e muita água, pois o rio Eufrates fluía pelo centro da cidade. O rei Belsazar não viu problema em fazer uma festa enquanto o inimigo rodeava a cidade. Ele ordenou uma celebração importante que logo se degenerou em orgia. Independentemente do motivo para a festa, com os medos e os persas prontos para atacar Babilônia, perguntamos-nos por que Belsazar estava festejando. O mais provável é que ele se sentisse seguro dentro da cidade, cercada por uma muralha com cerca de 7,5 metros de largura e 12 metros de altura. Dentro da cidade havia água abundante e suprimentos de comida para resistir a muitos anos de cerco. Então, Belsazar não abrigava nenhum temor de uma invasão tão iminente. A festa transmitia uma sensação de normalidade aos habitantes da cidade, apesar dos inimigos que se reuniam em volta dos muros da cidade. Babilônia teve o seu período de prova, mas fracassou, sua glória desapareceu e seu poder se acabou. Babilônia rejeitou os princípios dados por Deus e causou sua própria ruína. Ainda assim, o soberano plano divino tem sido colocado em ação ao longo dos séculos. Foi isso que o profeta Ezequiel viu quando, diante de seus olhos atônitos, Deus apresentou os símbolos que revelavam um poder que controla os negócios dos governantes terrestres. Rodas que se intercalavam umas nas outras eram movidas por 4 seres viventes. E por cima de tudo havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sob o trono, havia uma figura que parecia um homem. As rodas estavam em uma formação tão complexa que à primeira vista pareciam estar bagunçadas, mas elas se moviam em perfeita harmonia. Seres celestiais impulsionavam essas rodas. Da mesma forma, o complicado jogo dos acontecimentos humanos está sob o controle divino. Em meio às lutas e confusões das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. Deus tem um lugar específico para cada nação, para cada indivíduo em seu grande plano. Por suas próprias escolhas, as pessoas e as nações hoje definem seu destino e Deus controla tudo a fim de realizar seus propósitos. As profecias que o grande Eu Sou revelou em sua palavra nos dão hoje onde estamos na linha do tempo. Tudo o que a profecia predisse até o presente tem sido registrado nas páginas da história, e tudo quanto ainda está por vir acontecerá no seu devido tempo. Os sinais dos tempos declaram que estamos prestes a testemunhar grandes e solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação. O próprio Senhor Jesus profetizou os eventos que aconteceriam antes de sua vinda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Governantes e políticos reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise. A Bíblia, e somente a Bíblia, oferece uma visão correta dos acontecimentos que já estão mostrando seus primeiros resultados. O som da aproximação desses acontecimentos está fazendo a terra tremer e o coração das pessoas parar de bater de tanto terror. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. No auge da celebração, Belsazar exaltou aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas não glorificou ao Deus vivo. Aparentemente, ele havia se esquecido do que o Senhor tinha feito por meio de Daniel, a fim de ensinar a Nabucodonosor.
Contudo, o próprio ato de profanação de Belsazar indica que talvez ele não estivesse completamente inconsciente do Deus vivo. Ao tomar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para ser usados como taças de bebida naquela celebração profana, o rei babilônico demonstrou que não apenas se recusava a honrar o Deus dos hebreus, mas exercia um desprezo intencional contra ele. Ao profanar os utensílios do templo, o rei expressava o seu mais ultrajante desprezo pela realidade que esses objetos representavam, isto é, a adoração do verdadeiro Deus. Tais objetos, embora no exílio, permaneceram santos, e Belsazar deveria tê-los tratado com o mais absoluto respeito. Isaías exigiu purificação dos exilados que levariam os utensílios sagrados de volta a Jerusalém. Nabucodonosor aparentemente entendeu a importância dos objetos do templo do Senhor quando os colocou no templo de seu Deus. Ao contrário de seu antecessor, Belsazar não demonstrou nenhum respeito pelos utensílios do templo. Ao profaná-los em sua promíscua celebração, ele desafiou o próprio Deus. A profanação dos utensílios sagrados por Belsazar se apresenta como outro episódio do longo conflito entre Babilônia e Jerusalém descrito nas Escrituras. O termo Babilônia aparece pela primeira vez em Gênesis 11, escrito como Babel na maioria das traduções, no episódio em que um grupo de rebeldes começou a construir uma torre para alcançar o céu. Desde então, um conflito entre Deus e a Babilônia, como uma representação das forças que se opõem ao Senhor e à sua verdade, aparece com muita frequência nas Escrituras. Quando os exércitos de Nabucodonosor invadiram Judá e destruíram completamente Jerusalém e o templo, parecia que Babilônia tinha vencido. Quando profanou os utensílios do templo de Deus, Belsazar parecia decidido a reafirmar tal aparência. Da mesma forma, ao louvar aos seus deuses e profanar os utensílios do templo, o rei de Babilônia pretendia fazer uma demonstração pública de desprezo contra o Deus dos judeus. Esse ato de profanação aponta para os ataques escatológicos que aconteceriam no fim dos tempos, do chifre pequeno e do rei do norte contra o povo de Deus e seu santuário celestial, como descrito na parte profética do livro de Daniel. Posteriormente, o Apocalipse apresenta uma ilustração mais ampla do conflito entre Babilônia e Jerusalém, que culmina na destruição de Babilônia e no estabelecimento do reino eterno de Deus a partir da Nova Jerusalém. Como será terrível aquele dia, sem comparação! Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Naquela noite em Babilônia, os medo-persas desviaram o curso do rio Eufrates, que corria através da cidade, até um pântano, e como o nível da água tinha baixado, os soldados entraram em Babilônia por debaixo dos muros da cidade, através do leito do rio. Belsazar foi morto, e a poderosa Babilônia caiu diante dos medos e dos persas em outubro de 539 a.C., cumprindo com precisão a profecia da estátua do sonho de Nabucodonosor. A queda da Babilônia histórica, como o ouro que deu lugar à prata, simboliza a derrota final da Babilônia espiritual no fim dos tempos, como foi sugerido nos capítulos proféticos de Daniel. Em Apocalipse, a queda da Babilônia no fim dos tempos está ligada à sexta praga, que resulta no secamento do rio Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. No fim, a cidade vitoriosa, Babilônia, é derrotada, e a cidade derrotada, Jerusalém, é estabelecida para sempre.